Boa noite, Maringá! Vocês estavam cantando para a presença do Senhor descer aqui. E eu te digo, da onde a presença dele está, a liberdade, não há doenças. E eu te digo agora, tem pessoas que ainda não foram curadas, mas o Senhor vai liberar a sua cura agora. Amém? E claro que a parte do Pai, Jesus e Espírito Santo, eu não sou nada. Mas é pela fidelidade do que eu já vi Deus fazendo. E porque eu creio, eu declaro que pessoas serão curadas agora. Amém? Isaías 53, no verso 4 e 5, diz que Jesus ele foi esmagado. Ele tomou a punição dos nossos pecados. E o verso 5 termina que pelas suas pisaduras fomos curados. Presta atenção, diz, fomos curados. Não seremos curados. Fomos curados, amém? Muitas vezes o problema, pessoal, é que nós não temos a mesma fé que temos pelo sangue de Jesus, pelo corpo de Jesus. Vocês entendem que para ter o sangue, o corpo dele teve que ser destruído? Diz isso comigo. Jesus, eu também recebo o seu corpo para a minha cura. Não importa que enfermidade você esteja agora. Se você consegue ficar de pé, fique de pé. Se não consegue, coloque sua mão para cima. Eu quero que você coloque suas mãos com as palmas para cima, assim, é um ato profético. Porque você crê que Jesus vai te curar agora. Não importa a sua enfermidade. Amém? E eu vou pedir que você feche os seus olhos. Isso não é uma forma, mas eu quero que o foco seja todo em Jesus, porque é Ele quem cura, e eu não me atrevo em tocar a sua glória, amém? Se você não precisa de oração, me ajuda a orar, pessoal, porque há poder na união. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que uma onda de cura caia sobre esse lugar agora, Senhor. Que as pessoas sejam curadas no nome de Jesus. E, Senhor, pela sua autoridade, que carregada pelo seu Espírito Santo, eu amarro espíritos de enfermidade, de aflição, imundos, comandos que todos se vão no nome de Jesus. E eu comando, seja curado em nome de Jesus. Faça agora, na sua fé, começa a checar o seu corpo. Muitas vezes o romper da cura é porque você realmente crê e você toma um passo de fé. Então, se é o seu joelho, move. Se você tem que abaixar, abaixa. Se é seu ombro, levanta. Checa, por favor. E se agora, depois dessa oração, teve um romper muito grande, você está pelo menos 80% melhor, liga o seu celular, a luzinha, assim, para a gente ver, para a gente poder glorificar Jesus. Agora, se você recebeu a cura, você está 80% melhor. Glória a Jesus, 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 glória a Jesus. Não perca a sua esperança se você não está ainda. Por quê? Mesmo Jesus, ele teve que orar mais de uma vez por uma pessoa. Você se lembra quando Jesus orou pelo Senhor que era cego? Ele orou e depois ele perguntou, o que você está vendo? E ele disse, eu vejo como pessoas, mas elas aparecem árvores andando. Então o que Jesus fez? Ele orou de novo. Se Jesus orou de novo, quem sou eu para não orar de novo, amém?
Então, se você ainda não chegou no seu romper dos 80%, eu vou dar um testemunho. Em março, eu estava pregando na Venezuela. E tinha uma mulher com uma hérnia muito grande. E eu fiz essa primeira oração. Ela correu para o banheiro para checar. Nada mudou. E depois, eu fiz uma segunda oração. Mas essa é uma mulher de fé. Que a maioria das pessoas já desistiria já ali. O que ela fez depois da segunda oração? Ela correu para o banheiro para checar de novo. E depois dessa segunda oração, a hérnia dela desapareceu. Amém? Então vamos lá, vamos orar mais uma vez. E o pessoal, se você não precisa, me ajude, por favor. Amém? Obrigado, Pai, Jesus, Espírito Santo, pelo seu amor incondicional, Senhor. Obrigado que o céu está aberto aqui. E onde há a sua presença, há amor, paz, alegria, cura e liberdade. Então, Pai, no nome de Jesus, eu comando que sejam curados agora, Senhor. Que cadeirantes levantem e andem. Cegos, voltem a enxergar. Surdos, voltem a ouvir. Câncer, morra e desapareça. Não importa que seu problema. Para Jesus, é fácil curar uma coisinha pequena ou grande. Nós que criamos essa limitação. Amém? Então, por favor, agora, depois dessa oração, se agora você teve um romper maior da cura, mostra com o telefone para a gente ver o que Jesus está fazendo. Põe a sua luzinha assim, para que a gente possa glorificar Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos bater palma para Jesus, pessoal. Isso é prova que Ele está aqui. E Deus, Ele entendia que a gente tinha que experimentar para crer. Mas a promessa dele, esses dois estão aqui, Ele está. Eu tenho certeza que Ele está aqui, porque a maior oração de Jesus foi pela união, em João 17. E olha quantos santos de várias denominações estão aqui, unidos, para glorificar a Ele. Amém? Muitas vezes, por exemplo, pessoas sendo curadas, pessoas não. Há certas coisas que não é uma fórmula, mas eu quero fazer isso agora, para ajudar a ter romper ainda maior no pouco tempo que eu tenho para ministrar cura. Em Mateus 21, no verso 12 a 14, foi quando Jesus chegou ao templo com um chicote, virando as mesas, e muita gente quando lê esse verso, para nesse momento e só presta atenção, nossa, Jesus fazendo isso. E eles esquecem de ler o verso 14, que diz, e ele começou a curar os coxos e os cegos. Qual que é a revelação dessa passagem? Jesus, ele veio, ele limpou o templo e a cura começou. Então, o que eu quero fazer agora, rapidamente? Eu quero ajudar a limpar os templos de Deus que estão aqui. Porque depois que Jesus morreu, o véu rasgou e você agora é o templo do Espírito Santo. O Espírito usado na criação do universo, amém? Uma das coisas principais que nós vemos que trava o receber não só da sua cura, mas às vezes até no mover dos dons do Espírito Santo. Então, que nós vamos fazer agora, mesmo se você não precisa de cura, eu recomendo. É o perdão. Por quê? Em Mateus 6, Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso. E assim que ele acabou aquela oração, no verso 14 e 15, ele reforçou apenas uma passagem da oração. Por quê? Porque se não fosse importante, ele não faria. Amém? E o que ele falou? Mateus 6, 14 e 15. Se você perdoa, o seu Pai Celestial vos perdoará. Mas se você não perdoa, você não é perdoado.
Em Mateus 18 há uma parábola. Rapidamente, é um senhor que perdoa um servo de muitas coisas. E esse servo não perdoou uma outra pessoa de coisas mínimas. E o que aconteceu? Esse senhor, ele descobriu isso, ele pegou esse servo e diz que ele os deu para os atormentadores. Nós temos que ler isso no contexto de Efésio, que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é uma luta espiritual. Então, muitas vezes, por que o nosso anjo da guarda não nos protege? Porque nós estamos dando direitos legais para o inimigo nos atacar. E a falta de perdão é uma dessas maneiras. Vocês estão me entendendo, amados? Nós não perdoamos, presta atenção, porque o que fizeram com a gente está ok. Não é por isso. Nós perdoamos porque nós amamos Jesus. Jesus, antes de morrer, ele estava naquela cruz, e ele olhou para cima e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E Jesus diz: se você me ama, você me obedece. Então nós perdoamos as pessoas, porque nós amamos a Jesus. Amém? Então eu vou fazer uma ministração bem rápida. Feche o seu olho agora, põe seu olho em Jesus. Espírito Santo, revelem a eles agora se há alguma pessoa ou pessoas que eles precisam perdoar. Você tem toda a liberdade aqui, Espírito Santo, esse é o seu evento. E agora, provavelmente, você pode ter escutado algo, ou uma impressão na sua mente. Você está vendo memórias do passado, circunstâncias. E o que eu quero fazer é que nós vamos romper essa porta, para que você possa receber uma maior plenitude, enchimento e cura do Espírito Santo. Amém? Então, olhe para mim, vamos fazer aqui um ato profético. Se o Espírito Santo te mostrou que você tem que perdoar alguém, coloca a sua mão para frente, assim, ó, com um pulso fechado. Se você tem que perdoar alguém, você não vai ter que confessar nada, algo, isso vai ser intimidade de você a Deus. Só faça um pulso se você tem que perdoar alguém. E repete essa oração comigo. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu amor incondicional. Eu escolho perdoar essas pessoas, porque eu te amo. Eu as coloco em sua mão, meu justo juiz. Eu quebro qualquer direito de vingança, ódio, raiva. E eu abençoo essa pessoa. Em nome de Jesus. Agora olha aqui, ó, eu vou contar até 3. Você vai soltar essa pessoa na mão de Jesus, o seu justo juiz. Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Libera. Amém. Glória a Deus. Já se coloque em posição de receber, que eu quero ministrar mais uma vez. Que eu te garanto, pessoas vão receber a cura agora. Amém? Então vamos lá, coloque sua mão assim, os olhos em Jesus. Pai, obrigado pelo seu perdão. Todos estão aqui, Senhor, eles te amam e eles liberaram o perdão. Então, Pai, agora, no nome de Jesus, eu comando que todos sejam curados para a sua honra, para a sua glória. No nome de Jesus, amém. Agora, por favor, comece a checar o seu corpo. Checa, move, faça algo que você não consegue fazer. Se tiver que fazer flexão, correr, faça aí. E se agora, depois dessa oração, Jesus te curou, põe com o seu telefone assim para a gente ver e glorificar e dar toda a honra para Ele.
Glória a Deus, 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 glória a Deus. Agora me faz um favor, desde que eu pisei aqui, se você recebeu a sua cura agora, põe o telefone também para ver o que Jesus está fazendo agora, porque o evento não acabou. Todos que receberam a sua cura aqui no final, põe o telefone para a gente glorificar a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Pai. Toda a honra e a glória é sua. E eu quero fazer um apelo final. É incrível que há pessoas que ainda não receberam Jesus. Vocês entendem que Jesus foi o único Deus que se sacrificou pela sua vida. Todas as outras religiões, nenhum Deus faz isso. Em todas as outras religiões, você tem que ralar, você tem que performar. Totalmente o contrário do cristianismo. Então, se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus, você teve o privilégio de ver Jesus mover e curar pessoas aqui. Você não sabe se essa pode ser a sua última chance. E é melhor estar numa vida aqui, que é difícil, né, viver na alegria e o sofrimento, carregando a nossa cruz diariamente, e ter uma vida eterna, do que ainda ter o sofrimento e ter uma vida eterna no inferno. Mas também as pessoas aqui, você está precisando de um alinhamento. Eu sinto o Espírito Santo falando. As suas prioridades não estão corretas. A Bíblia diz que é Deus, família e ministério. Todos aqui, todos os santos são chamados para ministério. Quando você deu sua vida a Jesus, você vai ser no mínimo um discípulo e participante da grande comissão. O seu trabalho mínimo é de testemunhar o que Jesus fez na sua vida. Não importa se é na igreja, se é na rua, se é no trabalho. Mas eu sinto que tem pessoas que a prioridade está assim. É futebol, talvez Deus, talvez um hobby. Há pessoas desalinhadas aqui. Então o que eu vou fazer agora? Se nesse momento você quer voltar para casa e alinhar a sua vida com Jesus, põe a sua mão para cima, ou ligue a sua luz do celular. Não perca essa oportunidade. É a melhor chance que você tem. Aqui é um lugar que você não é julgado. Atire a primeira pedra quem é perfeito. Você é amado. E a fé cristã é uma fé pública, que tem que ser declarada publicamente. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus pelas luzes. Vamos orar juntos. Fale comigo. Obrigado, Jesus, pela cruz, pelo seu amor. Senhor, eu me arrependo pelos meus pecados, de tentar controlar a minha vida própria. Porque você é um pai bom. E você me ama mais do que eu possa imaginar. E diga assim: Jesus, eu creio no meu coração que você ressuscitou no terceiro dia. E eu declaro com os meus lábios que você é o Senhor e o meu Salvador. No nome de Jesus. Amém. Se você está ao redor dessas pessoas, dá um abraço nela, porque nós somos família. Jesus é a cabeça, é um corpo. Vamos bater